Vamos lá, boa noite a todos e a todas. Seja bem-vindo no canal da Aure Produções. Vamos ressaltar os nossos patrocinadores. Muito obrigado pelos nossos eventos, a todos vocês que estão aí. Né? Como vocês viram aí, a gente tem um teminha hoje bem interessante para vocês. Né? Vamos ver, aguardar as pessoas entrarem para a gente começar a fazer a nossa live aqui nesta quinta-feira. Enquanto isso, eu vou deixando os avisinhos, porque as pessoas que vão assistir poderão assistir depois. Né? Dia 22 acontecerá na Praça da República um evento interreligioso. Quem quiser participar está convidado, já diz o nome. No dia 5 de novembro e no dia 6, né, com o apoio da Aure, terá a 33ª festa do Intercab, né? Então a gente estará lá. Então queria convidar vocês para estar lá presente. Desculpa que um pouco de rouquidão, porque esse tempo de São Paulo tá meio maluco. Vamos ver. Tá com um pouco de delay aqui. Já tem 2 pessoas assistindo. Vamos aguardar um pouco para o pessoal chegar aí. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar. Deixa eu compartilhar também. Vamos lá. Vamos compartilhando a live. Vamos chegando. Para quem está chegando aí, uma boa noite. Isso. Tá crescendo, tá crescendo. Vamos lá. Uma boa noite para todos. Hoje temos 3 teminhas aqui interessantes para a gente discutir com vocês aqui na live. Vamos lembrar que a gente hoje não teremos convidado, né? Que é aquele projetinho que a gente disse a semana passada, de um pouco de interagir no chat com as pessoas, né? Provavelmente a semana que vem, se o convidado amanhã confirmar, a gente teremos uma pessoa do Axé aqui. Mas essa quinta é a quinta passada, né? A gente optou por conversar um pouco com vocês, para vocês poderem nos ajudar, inclusive a trazer sugestões para nossas programações. Vamos lá. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou falando um pouquinho, né? Vamos lá. Ejó versus fé versus magia. Hoje em dia, né, a gente vê na internet uma questão que é muito latente, que são chamados de Ejó, né? O quanto isso afeta a sua fé, o quanto isso prejudica a nossa religião, né? Ou enquanto isso traz visualizações, né? E aí, né, em cima da fé, você tem esse mundo mágico de matrizes africanas, certo? Que é o nosso mundo do nosso cotidiano. Junta tudo isso, né? O Ejó hoje, ele é, vamos dizer, muito mais latente do que os ensinamentos, do que os nossos Iá, nossos Iaguás, né, trazem para vocês, porque eu tenho visto que dá muito mais visualizações. As pessoas hoje, ao invés de ficar discutindo as questões da religião, ou trazendo ensinamento, ou buscando fortalecer a sua fé,
tá certo? Prefere ficar cuidando da vida dos outros, né? Hoje a gente vê muito mais visualizações nos canais e muito mais inscritos, né? Nos canais que tem EJO, propriamente dito, do que as pessoas que querem contribuir de fato, né, na realidade, para uma melhoria da nossa religião. Pega um exemplo, se você tem uma discussão de um babalorixá, de um ayalorixá, que fez alguma coisa que não está no conforme, tem muito mais visualizações. Às vezes nem tanto só o babalorixá ou o ayalorixá, às vezes o ser humano faz alguma coisa que não está dentro daquelas questões do conforme, tem milhões de visualizações. Ao passo que um médico que faz uma cirurgia ou salva uma vida, né, que está lá no acidente, ele não tem perto de nada de visualizações. Isso como um exemplo insignificante, né? E aí a gente tem que parar para fazer um questionamento, né? Aonde nós queremos chegar, né? Eu vi alguns vídeos ultimamente, se o orixá está perto da gente, o orixá está longe da gente, se os encantados estão perto da gente, estão longe da gente. Aí eu acredito que vai dar fé, né? Vai dar fé das pessoas. E aí vou tornar a repetir, sempre com o meu slogan, né? Quem tem, sabe o que tem, não precisa ficar procurando ninguém. É lógico que para chegar nessa maturidade vai tempo, não é? Você passa por um longo tempo, né? A sua entidade vai ser, não vou dizer testada, mas vai ser provado, inclusive para você mesmo, que lá no começo, né? Quando você começa a visualizar, a incorporar, quando você começa a ter a possessão, né? Você tem aquela coisa, você luta, você vai, tem aquela dificuldade até você se entregar de fato para que aquela energia realmente possa trabalhar com a matéria, né? Então vai muito tempo para isso, não é uma coisa que você e aí acontece. Algumas pessoas às vezes ficam naquela, será que eu estou incorporado? Será que eu não estou incorporado? Quando você começa, é muito difícil você trabalhar isso, né? Teve uma época que, quando eu fiz o santo mesmo, e já tinha bastante tempo na Umbanda, né? Eu falava assim, mas eu devo estar maluco, né? Fazer o que Serê faz aí é coisa aí, mas você não tem o controle, entendeu? Você vê, você escuta, né? Mas você não tem o controle. É engraçado isso, né? E traz às vezes coisas que você nem imagina, né? Você só vê aquilo acontecer. É muito interessante. Então, a magia da nossa religião é uma coisa muito interessante, né? Mas para ela acontecer, você precisa ter fé, né? Aí o quanto que tudo isso prejudica se você tem um EJO, tá certo? Porque hoje em dia o que a gente mais vê nessa internet, né, é os EJOs. Não é essa questão de, como é que se diz? De ensinamento, quando você pega aí, a questão que mais tem hoje aí é você ter as pessoas preocupadas com o que estão falando de você ou do outro, né? Se você é marmoteiro, se você não é marmoteiro, se você tem conhecimento, se você não tem conhecimento, tá certo? E assim por diante. Mas vamos lá. Se ficou alguém para trás, olha, eu vou dizer para vocês, vou pedir desculpa porque a gente não tem aqui. O meu chat já começa aqui num horário aqui diferenciado. Então, né, todos aí que estão aí, boa noite Flávia Paula, Rosimeire, né, boa noite esse Tata Lalu, né? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui.
Acabei de sair de uma live de EJO, coisa horrível. Infelizmente, os sacerdotes não querem postar conteúdo, querem likes baseados na baixaria. Vou me afastar dessas lives novamente. Teve uma época, eu vou colocar aqui para você. Teve uma época que me deu 5 minutos. O ser humano é falho, né? Nós somos falhos. Eu sempre defendi que a gente tem que se inscrever em todos os canais que são da religião, tem que participar de todos os canais, porque isso faz com que o logaritmo, né, do YouTube reconheça que a nossa comunidade é uma comunidade presente dentro do YouTube, né? Então eu sempre tive essa visão. Pode ser alguns achar, é utopia, mas eu sempre tive essa visão de que a gente pudesse alcançar essa visibilidade, né? Mas hoje o que a gente vê, né, é engraçado que os que têm mais visualizações às vezes são vídeos que denigrem a imagem da religião do que aqueles que trariam mais, vamos dizer assim, benefícios para a religião. É muito engraçado isso. É muito engraçado. Então, e me deu 5 minutos. Eu peguei e acabei me desinscrevendo de todos os canais. Todos os canais eu me desinscrevi, tudo. Aí 2 dias depois eu falei, não, fiz errado, não é isso, não. Voltei a me inscrever em todos os canais novamente, né? Então, a gente é falho, o ser humano é falho, né? Às vezes a gente, por um determinado momento, pode escapar a marcha. Acontece com todo mundo, né? Ninguém é perfeito, né? A gente tem essa dificuldade, tá certo? É complicado, né? Eu vou dizer para vocês assim, a gente tem essa, vamos dizer, não é dificuldade, mas a gente acaba de certa forma não contribuindo quando a gente acaba enaltecendo isso também, né? A gente, vamos dizer assim, eu fui participar uma vez de uma palestra, tá certo? E nessa palestra o professor da Universidade de Minas Gerais, me fugiu o nome dele agora. E ele dizia o seguinte: se você pega uma piada, né, e aquelas piadas mais cabeludas, ou aquelas piadas mais engraçadas, né, que contavam sobre gays, sobre gagos, sobre que hoje são detestáveis, deploráveis, que as pessoas podem ver que quase não tem mais piada, né, porque a piada em si ela acaba denegrindo de certa forma alguma coisa. Então, o que acontecia? E você dava risada ou batia palma, você estava reforçando aquela questão, né, aquela discriminação em cima de uma piada, né? Então é a mesma coisa. Eu entendo que o EJO, você tem que esconder o EJO? Não, né? Você não tem que esconder o EJO. Eu só acho que você tem que ter o cuidado de, quando trazer as coisas, não trazer coisas que não sejam de fatos reais, né? E que você não possa provar, certo? Porque você teria que ser uma coisa que você é latente, que você consiga provar, né? E algumas coisas que eu acredito que não cabe você discutir. Eu vou dar um exemplo, não vou citar o canal, não vou citar nada, mas vou contar a história do que eu vi. Eu vi essa semana um vídeo que tinha um Oxumaré, né, dançando, né, a música era para Oxumaré, e o Oxumaré estava com o pezinho levantado, como se fosse um caboclo da Umbanda, né? Eu falei, mas seu Oxumaré, você vem com os 2 pés plantados no chão, não vem com a pontinha do pé, sabe? Como é que é isso, né? Nada a ver uma coisa, né? Aí você tem ali, você vai dizer, mas a pessoa estava no Oxumaré?
não tem como você dizer que sim, que não. Você pode dizer que tinha uma energia ali, né? Que o ori da pessoa estava voltado para uma energia, mas que não é o correto, não é o Oxumaré, né? Que o Candomblé, por exemplo, cultua, né? Não é o Oxumaré, que talvez o culto tradicional também cultua. E ali me chamou a atenção que muita gente veio, e se você pegar a Umbanda mesmo branca, assim, a Umbanda que tradicional, né, que não é uma Umbanda de zero, é outra coisa, não, né, só tinha sete linhas, não tinha o Xumaré, não tinha o sangue, não tinha, sabe, nanã, não tinha, trazia só as sete linhas, né? Então, hoje a gente vive num mundo totalmente diferenciado. A evolução, ok, algumas coisas a gente pode colocar como evolução, mas outras coisas, né, que mexe com o sagrado, que a gente não é que coloca em dúvida, fica em xeque, entendeu? Algumas coisas ficam em xeque, né? Algumas questões a gente, né, coloca em xeque. É errado fazer isso? É errado, mas nós somos seres humanos. Infelizmente, nós somos, como eu disse, nós somos falhos. A gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa coisa que, né? Vamos lá, Lilian Pires, boa noite. Tata Rodrigo, boa noite. Vamos lá, ver o que mais aqui. Essas coisas eu não vou citar essas coisas. Essas coisas, para mim, eu acho que vamos dizer, não é tratar de assunto que não seja, né, ou especificar uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Não é a maneira correta de você tratar a religião, né? Você não pode simplesmente por conta de uma, duas, 10, 100 pegar um universo que tem milhares e milhares e milhares de pessoas que cultuam o orixá e levar aquilo como referência. Não dá, não dá. Eu não entendo dessa maneira, né? Infelizmente eu não entendo dessa maneira. O que a gente tem que separar o joio do trigo. Isso aqui é bom, isso aqui serve, isso aqui me serve, isso aqui eu vou fazer e vou seguir porque eu tenho comprovação e a minha fé procede em cima disso, do que para pessoas você pegar e ficar levantando algumas coisas que estão fora do contexto, entendeu? Então eu vejo uma dificuldade e as pessoas têm que ter esse discernimento, né? As pessoas vão ter que ter esse discernimento. Uma hora mais cedo ou mais tarde eles vão ter que ter esse discernimento de pegar e olha, isso aqui me serve, isso aqui é correto, isso aqui vale a pena, né? Eu dedicar meu tempo e aí a minha energia, o meu orixá, o meu caboclo, o meu Exu. Eu não estou dizendo Exu orixá, e sim Exu catiço, né? Pombogira, né? Essa energia vai me trazer para mim coisas boas e vai ajudar outras pessoas, né? Vai trazer coisas boas para outras pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar, porque ficar nessa coisa de vivendo, né, o dia a dia da religião, mas de certa forma através desses EJs, eu não acho que isso é a melhor maneira de você pegar e levar a religião, né? Então fica difícil a gente trabalhar com isso. Então, Paulo, você está colocando aqui, está parecendo novela, mas não é o primeiro caso, né? Se você for pegar, tem vários casos aí de várias questões de cada hora que envolve um ou outro outra pessoa, né?
que eu falo A, você fala B, eu falo C, você fala D, e aí vai o alfabeto todo, sabe? Não traz nada de produtivo, principalmente quando o assunto, alguns assuntos que, por exemplo, quando eu digo assim, não é ligado diretamente à religião e depois você traz a religião para o meio da discussão, entendeu? Porque aí você está mexendo com o caráter da pessoa, o rumbê da pessoa, que não tem nada a ver com a religião. Vou pegar o caso lá da pessoa que foi presa, por exemplo. Ela foi presa num shopping. Qualquer pessoa, vamos dizer, eu vou no campo de futebol. Quer dizer que se eu brigo no campo de futebol é porque eu sou dessa religião? Né? Eu sou sacerdote, eu não poderia brigar num campo de futebol? Eu não poderia, né, fazer o que um torcedor normal xinga e grita? Então, tem algumas coisas que as pessoas estão confundindo, né, e querem trazer a conduta da pessoa para a religião. E tem que entender que a pessoa é ser humano, entendeu? Então, o que acontece fora da religião, eu acho que a gente tem que deixar fora da religião. Não dá para você ficar trazendo, a não ser que nessa questão exclusiva, aí envolva o caráter da pessoa, fala, não, olha, ele fez isso fora, é errado, é errado. Ok, ele tem que pagar como ser humano, como pessoa, né? E não trazer isso como falar, não, só porque ele é sacerdote ele fez isso. Não acredito nisso, né? Não acredito, porque sacerdote, padre, pastor, né, todos cometem falhas, todos eles, né? De qualquer religião. Então, se acontecer um problema do cara lá, você foi lá, conhecia a pessoa, e nem é da religião. Aí o cara não pagou lá a quitanda. Você vai trazer para dentro da religião? Entendeu? É complicado. Algumas coisas são complicadas. Associar o caráter da pessoa, às vezes ela é totalmente correta na religião e totalmente errado no dia a dia dela. E aconteceu, já vi pessoas que são assim, tá certo? Boa noite, Rose Oliveira, seja bem-vinda, né? E isso, não dá para generalizar, né? Eu também sou contra. Eu sou contra também, viu, Lilian Pires? Boa noite. Eu também sou contra. Eu acho que em live, eu acho que não cabe, mas hoje a gente vive um mundo de tecnologia e por conta da pandemia, isso acabou abrindo alguns espaços, algumas lacunas, né? Eu posso colocar para vocês aqui, vou colocar uma experiência que eu tive. Eu tive uma experiência, né, com a pessoa fazia live, lógico, com mono, tinha aplicativo até, o centro tinha aplicativo, tinha salas de espera, era coisa maior organização na época da pandemia, né? A entidade falava as coisas para você, ela nunca tinha me visto e falava as coisas, né? Falou as coisas para as pessoas e foi trabalhando, foi com o nome depois e resolveu o problema, entendeu? Aí você vai falar, e agora, José? Né? Como é que é isso? Então eu acho que se criou, nós estamos vivendo uma nova modernidade, vamos dizer, uma coisa que vamos falar assim, quando o pai de santo, a mãe de santo tem o nome da pessoa, tem a data de nascimento, se ele joga nos búzios lá, ele precisa estar com a pessoa ali na frente? Necessariamente não, mas que a energia é totalmente
favorável que a pessoa esteja ali na frente, para mim isso é incontestável. Mas dá para você saber algumas coisas, né? Então, você tem um filho de santo lá em Portugal, tá com um problema, ou tá lá na Suíça, ou tá lá nos Estados Unidos, ele tá com um problema. Você não vai tentar ajudar, você não vai ver, não vai jogar um de algum para saber. Então, na verdade, você vai. Então, algumas coisas eu sou contra. Outro dia eu assisti um programa aqui na plataforma do YouTube que eu não concordo. Eu não concordo. Vou deixar bem claro minha posição. Cada um tem a sua, né? Desenvolvimento, desenvolvimento pelo YouTube. Eu não concordo, principalmente se a pessoa estiver sozinha. Vamos dizer que você está ali cantando um ponto no YouTube, você seguiu o que a pessoa falou, pegou um copo de água, pegou uma vela, fez o seu altarzinho ali, você está louvando aquela energia, você nunca incorporou. Aí começa a te dar aquele barra-vento e tal, pá, pá, você cai e bate a cabeça e morre. Quem é responsável? Entendeu? Então, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade não é nem entender, é aceitar, né? Tenho dificuldade em aceitar, principalmente quando é gira de desenvolvimento, né? Eu acho que para mim essas giras tem que ser presencial, não dá para ser uma gira de desenvolvimento online, né? Mas tem gente que faz, né? Então, você vai fazer. E diz que tem não sei quantos mil filhos assim, que ajudou quantas mil pessoas assim. Entendeu? Aí, como é que você vai trabalhar isso? Entendeu? Então tem algumas coisas que. Tá certo? Quem que é que escreveu aqui? Essas coisas eu não vou nem. Pode escrever que eu não vou ler, viu, gente? Não vou trabalhar com coisa, notícia velha, com coisa que já foi discutida, porque não é aqui, não é lugar para discutir essas coisas, entendeu? Isso aí já não. Eu não perco meu tempo, não. Inclusive, a gente tem orientação aqui que se sair muito do coisa, a gente vai excluir a mensagem e pronto. Porque só atrapalha a live, não leva a live a nada, entendeu? Quer discutir isso? Vai no canal da pessoa e vai discutir o problema com a pessoa, resolva vacilar, entendeu? Aqui não é o lugar para fazer isso. Não venha fazer propaganda aqui disso, daquilo, porque é aquilo que eu disse, não é o lugar aqui. Aqui não é o lugar. Preferível ficar uma pessoa, não tem nenhuma aqui, a gente fazer uma discussão sadia, do que ficar discutindo, né, caso de A, B ou C. Aí não dá. Você viu que eu acabei de citar aqui um exemplo, né, de um canal que faz, mas eu não disse o canal, eu não disse quem, entendeu? Não concordo e Brasil, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. E a pessoa tem, né, não é 100 mil, não é 200 mil, não é 300 mil, muito mais inscrito no canal da pessoa, né? E aí vai discutir uma coisa que as pessoas acreditam? Não posso, não tenho como discutir. Agora, não serve para mim, que é aquilo que eu estava falando, né? É aquilo que eu estava discutindo com vocês aqui e colocando o meu ponto de vista. Não serve para mim. Por que não serve para mim, né? Porque eu acredito que o desenvolvimento se dá presencialmente. Não se pode se dar o desenvolvimento online, né? Você trabalhar ali já com uma pessoa que já incorpora, que tem a possessão do espírito, né? Que ele já é diferente do que você está começando na religião e trabalhar isso online. Eu entendo assim, eu entendo que não cabe, né? Uma coisa é diferente da outra. Você tem um Cambono, você tem um Eked, você tem um Ogan, né? Um curimbeiro, né? Seja o que for, é diferente presencial do que você estar sozinho na sua casa e tentar desenvolver essa energia escutando a música
aquela pessoa, né, louvando ali, tá certo? É igual você pegar o padre, o pastor que manda você colocar um copo de água em cima da televisão e vamos fazer aquilo ali uma água benta. Não é assim. Na nossa religião não funciona desse jeito. Né? Na nossa religião, eu pelo menos entendo que não é assim, né? Vamos lá. Rose Oliveira, boa noite. Eu acho o senhor tão querido, centrado, coerente com suas palavras. Meu pai abençoe a benção, Rose. Não, gente, eu entendo que hoje em dia a gente tem. Não é que eu sou coerente, às vezes não. É que a experiência ao longo do. Eu já disse aqui, eu não critico os mais novos, porque eu também já fui o ó do Borogodó lá atrás. Né? Eu converso inclusive com eles, eu falo, não, eu tento falar, olha, raciocina desse jeito, pensa, escuta, não escuta. E aí eu lembro do meu pai, que meu pai falava comigo, meu pai carnal, eu falava, esse velho não sabe nada. Eu precisei ficar velho para entender, entendeu? A maturidade é uma coisa e o homem demora mais do que a mulher para adquirir a maturidade, né? É uma coisa complicada, não é uma coisa fácil, né? A maturidade vem com o tempo mesmo. Infelizmente, ela vem com o tempo. A gente aprende algumas coisas, tem que pagar para ver, não tem como, né? É lamentável, mas, né, a gente sempre tem que insistir para construir um mundo melhor, uma fraternidade melhor. A gente sempre tem que insistir para que as pessoas, né, tentem entender que é possível, sim, né, buscar uma coisa melhor, né, colocando isso para vocês, tá certo? Vamos lá aqui. Deixa eu dar um F5 aqui no meu tablet. Boa noite, canal de Umbanda. Vamos ver aqui quem mais. Onde eu parei aqui. Quem mais que tá aqui? Você veja que tem gente que aparece aqui, porque eu sou moderador, aparece assim, ó, ocultar ou exibir essa mensagem, mas nem aparece a mensagem. A mensagem já foi retida pelo próprio YouTube. Entendeu? É complicado. Vamos lá, Lilian Pires. Verdade. Deixa eu ver aqui a Paula. Também é perigoso a pessoa baixar um obsessor. É isso. Eu vou voltar aqui porque. Deixa eu pegar aqui. Parei aqui na Rose que falou sobre pessoas no mau caráter em todo lugar. É verdade. Pessoas que têm bom caráter. E às vezes não é só bom caráter, não. É educação também. Né? A educação, saber se comportar e se portar nos lugares e em determinadas situações. Né? Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes a gente perde o tempero das coisas e às vezes é difícil. Para algumas situações eu entendo que às vezes é difícil. Mas a gente tem que, no mínimo, ter a coerência para tentar ser centrado o suficiente para isso, tá bom, Flávia? Vamos lá. É perigoso abaixar num obsessor em casa sozinho. Por isso que eu falei, né? Eu me lembro que teve um canal aí, uma pessoa experiente, hein? Uma pessoa experiente estava fazendo uma live e veio uma energia totalmente diferente, pum, a pessoa, pá, até saiu da live, né? E é uma pessoa muito querida, gosto muito dessa pessoa. E então você imagina uma pessoa que tenha toda a experiência, que tenha todas as proteções, corre um risco desse, entendeu? E lógico que depois as entidades da pessoa já vai lá e põe para fora e assume o comando. Mas veja que mesmo uma pessoa experiente às vezes sofre um ataque, como você colocou aí, né? Então você tem um obsessor que pode te jogar para trás, você cai,
se arrebenta tudo lá na sua casa, né? Você teria que ter um local propício para fazer isso. Então, eu, no meu modo de entender, não cabe. No meu modo de entender, não cabe, né? E aí, por mais que fé que a pessoa tenha, por mais, né, é difícil. É lógico que cada um e cada uma é diferente. Porque tem gente que já vem de pequeno, já pum, já pega, o espírito já pega, não, nem sacode, já pum, às vezes até, né, só no gingar assim já já está incorporado. Tem gente que não, tem gente que, né, é uma briga, aquela energia fica ali, a pessoa não aceita, é complicado. Então, o que que acontece? Eu também acho que também não é o correto, né? A pessoa vai fazer, para mim, eu não faria, né? Não faria. Vamos lá, o canal do Banda já disse boa noite. A modernidade está em alta. Antigamente não existia desenvolvimento, era só dentro do terreiro. Esse desenvolvimento online é bem complicado. É isso aí, Linha. Eu também acho. Eu concordo que tira um pouco da essência, né? Porque também tem, no meu modo de ver, no meu modo de entender, né? Naquilo que eu acredito, quem normalmente está fazendo essa puxada é uma outra energia, tá certo? Uma outra energia presencial que está ali. É um caboclo, é um preto velho, né? Ou mesmo dentro do quarto de santo é o babalorixá, é o lorixá, né? Que estaria implantando aquela partícula daquela, né? Cada um no seu quadrado, né? Então são coisas que tem a troca de energia ali presencial. Agora online, né? Você já pensou? Vamos imaginar, você tá ali virado no caboclo, alguma linha, né? Aí, vamos fazer a puxada agora dos caboclos, né? Que está desenvolvendo. Como é que ele vai dar suporte para todo mundo? Qual a energia que ele vai transmitir para todo mundo? É impossível. Não existe isso. Não tem como. Não tem como. Né? Talvez se fosse Deus. Entendeu? E olha lá. Fosse o Ludumare. E olha lá. Não tem como. Né? E aí, eu acho isso muito complicado. Eu realmente tenho muita dificuldade para, mesmo com essa modernidade, de entender isso que seria uma forma correta. Mas, enfim, né? Deixa eu ver aqui. Para Paula, né? Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Eu vi um dia desse, o obsessor pegou uma pessoa na live. Digo, mas essa pessoa está atraindo energia negativa com alguns conteúdos dele. Ele sabe disso, mas enfim, cada um sabe de si. É complicado, né, Fábio? Ainda bem que vocês concordam com isso, né? Concordo com que essa situação ela é realmente uma situação que não é uma coisa adequada, vamos dizer assim. Não seria uma coisa que vem ao longo dos anos daquilo que nós pregamos, daquilo que nós entendemos que seria coerente. Não vou nem dizer correto, hein? Coerente. Tá certo? Porque não existe absolutismo nesse caso. Não tem, porque cada um cultua aquilo que acredita. Então, não dá para você discutir, né? E principalmente se tratando de energias. Então, eu tenho clareza para mim que é complicado para a pessoa que está lá do outro lado. Para mim, isso é muito claro, né?
Vamos ver aqui. Aqui toda hora tá dando esse. Hoje tá dando esse errinho aqui. Ah, mas é ok. Aqui já tá ok. É isso aí, gente. Então, a gente tem hoje em dia muitas questões voltadas para essa questão da fé. E às vezes, que nem eu digo para as pessoas, às vezes a pessoa não tem o dinheiro para fazer aquele trabalho, aquela necessidade ali, e às vezes você com um copo de água, uma vela, com alguma erva, você consegue resolver o problema. Né? Às vezes com água de coco você consegue resolver o problema. Tudo coisas que estão na natureza, que não exigem grandes falácias de dinheiro, entendeu? É lógico que tem algumas coisas que você quer fazer, que necessita, que aí não tem jeito, mas você tem que abrir caminho, dar caminho para que aquilo aconteça. Né? Essa é que é a grande para mim, a grande visão que a gente tem que buscar e se adequar é eu tenho que dar caminho às pessoas quando a pessoa não tem, para que ela possa chegar até ali e ela tenha condições de executar e fazer daquilo, né? Aquilo que é necessário, seja ele para Exu Catiço, seja ele para Caboclo, seja ele para Orixá, né? Seja ele para todas as questões que aí estão, entendeu? Então a gente tem, às vezes a pessoa chega para você e fala assim: ah, eu queria tanto fazer o santo, eu queria tanto, mas não tem condições. E às vezes, antigamente a gente fazia na Bacia das Almas, juntava lá os filhos, o pai de santo se virava. Hoje em dia a vida está tão dura, está difícil até para comer, então a gente acaba não tendo tantos recursos assim, né? Então hoje é muito mais difícil. Você vê, comprar um cabrito para você fazer, comprar uma Angola para você fazer, é coisa hoje já de luxo. Vamos dizer assim que hoje é coisa de luxo. Né? Para esse Brasil que a gente está vivendo na atualidade, é uma coisa de luxo. Não é para qualquer um, não. Né? Se você considerar aí que o salário mínimo está R$ 1.200, você às vezes gastar aí 300, R$ 400, R$ 450 num cabrito, né? É meio salário mínimo. A pessoa tem que trabalhar 30 dias, né? 22 dias úteis ou 20 dias úteis, tá certo? Para ganhar aquilo ali, 8 horas por dia, 40 horas semanais, 44 em alguns casos. Quer dizer, é difícil você, hoje em dia, a religião se tornou uma religião cara, para algumas coisas. Você fazer. E aí a Umbanda, nesse sentido, ela é muito mais em conta. Né? Ela é muito mais tranquila nesse sentido. Você vai gastar ali com a vela, você vai gastar ali com as guias, né? Com a roupinha simples lá da casa. Né? Porque o candomblé em si, ele se tornou uma coisa muito cara. Ele se tornou uma coisa muito cara. Eu não estou falando nem. E não estou falando nem da questão de roupas, hein? Não estou falando disso não, porque quer aparecer, porque é isso, porque é aquilo. Né? A parte básica do candomblé, né? Que seria a feitura, hoje se tornou uma coisa cara, não é uma coisa barata. Né? Não é uma coisa que você faz assim, ó, e não, vamos fazer o santo ali. Não, que se tornou caro, se tornou uma coisa muito cara. E não estou falando nem de cobrar da pessoa que o Babalorixá tire ali, né, a sua energia, a sua mão, essas coisas. Se tornou caro em si o material para que aquilo se aconteça, né? Você vai ter que gastar aí com ouvir, vai ter que gastar com com age e assim vai, um monte de coisa, né? Fora as roupas saídas, isso aí, e vamos dizer que saia na chita, saia no mulim, saia no. Não importa, você vai ter que ter roupas brancas ali para pelo menos uns 3, 4 jogos de roupa branca, né? Para você estar ali recolhido.
né? Você vai ter que ter uma pessoa que vai estar lá disponibilizando o seu tempo para te ensinar, que seria de Bonan, e ter que dar almoço, tem que dar janta, café da manhã, né? Então, hoje em dia se tornou muito caro você ser de uma religião de matriz africana. Se tornou muito caro, né? Bem longe daquilo que a gente acreditava lá atrás, que era, né? Vamos lá. Quem que tá aqui agora? Paula, verdade do sagrado. Pai abençoe bem, São Paulo. Religião é bom. Ah, meu Deus do céu. É o que eu tô dizendo. Vocês não tem jeito. Pra que fazer isso? Eu também. Amo todos vocês. Não é, como é que se diz? Lulinha, paz e amor, mas tá tudo certo. Eu acho que vocês brigam por umas questões que não vou dizer que é banal, porque cada um sabe onde aperta o calo, né? Cada um sabe onde está a sua situação. Só somos seres humanos ímpares, cada um sabe o que tem que fazer, mas eu não vejo, sinceramente, eu não gastaria meu tempo com isso, né? Como eu estava dizendo no começo da live aqui, se não estava, né? Eu acho que a gente tem coisas importantes para discutir, coisas importantes, né? Eu acho que aquele projeto que vocês têm lá e o projeto que o outro também tem, que é de ensinamento, é muito mais importante de qualquer Jó, tá certo? A fé é uma coisa que não pode ser superestimada, ela tem que ser valorizada, né? A magia é uma coisa que aquilo que é possível tem que ser ensinado, tem que ser transmitido, tá certo? Perdão. Nem tudo a gente pode ensinar, lógico. Nem tudo a gente pode chegar e falar, não, cada coisa tem o seu tempo, tem o seu lugar, entendeu? Vamos lá. Existe algum fundamento que os babalorixás do candomblé fazem para prender os filhos na casa? Olha, Flávia, eu vou dizer para você assim. Eu entendo que é um fundamento, mas ao mesmo tempo não. Vamos lá. Se o teu santinho foi lá, o teu santinho deitou, aprendeu, ficou lá recolhido 14, 21 dias, né? Tá certo? Aí o santinho foi na sala, gritou um código santo, né? Assentou aquela energia lá. Isso é o suficiente. É o suficiente para que você tenha. E não é obrigação, mas é aquela coisa, se foi aceito pelo orixá, se foi aceito pela aquela energia que é ali, pelo aquele inquis, por aquele voodoo, né? Foi aceito aquela situação, ele procurou, ele foi atrás. Por isso que você tem que escolher a casa, né? O orixá tem que escolher a casa junto, tem que ter certeza. E acaba de certa forma, eu não vou dizer prendendo, mas acaba de certa forma tendo aquela coisa como respeito, aquele fundamento que está ali, entendeu? Que aquilo foi um fundamento colocado, né? Então, de certa maneira, isso acaba prendendo as pessoas, acaba, né? Eu tenho para cá assim um entendimento de que hoje a gente vive e aí como volto a dizer, não por conta da casa de Candomblé, pela questão social que a gente vive num mundo hoje totalmente diferenciado. A educação, eu chegava, era benção pai, benção mãe, benção padrinho, benção madrinha, benção avô, benção avó, né? Aquilo que quando os mais velhos
tinha visita, comia na mesa, a gente sentava no chão para comer, porque não tinha lugar quando a coisa era grande. E isso era normal, ninguém era escravo de ninguém, ninguém era. Eu tô falando isso na minha família, em casa, não tô dizendo nem no candomblé. E eu sempre fui, eu já disse aqui, privilegiado perto de alguns, né? Porque eu venho de uma classe média, então, média baixa, mas venho de uma classe média, tinha casa para morar, né? A gente morou de aluguel até 1974, né? Com 14 anos, meu pai foi pro meu pai: para de pagar aluguel. O que o senhor paga de aluguel, vamos pagar numa casa. E ele não queria, ele morria de medo, comprou uma casa para pagar em 30 anos, tá certo? Em 1975, fevereiro de 1975, meu pai comprou uma casa financiada e pagou. Foi duro pagar no começo? Foi. Quando terminou os 30 anos, estava pagando uma coisa que era irrisória, né? E liquidou de pagar. Então, mas veja bem, né? Tudo isso de você, a educação que a gente tinha lá atrás era diferente da educação de hoje em dia. Hoje em dia a educação só quer, as crianças acham que só tem direitos, não tem deveres. E não é que não está escrito, não é que não está, está escrito, é que só passa a questão de que, ó, você só tem essa questão de direito. Não, mas não é, você tem que ter deveres também. Tem que ensinar que tem que ter deveres. É difícil você explicar isso. Não é uma coisa fácil de você conjugar e transmitir. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Olha nos olhos no global daqui. Verdade sagrado, mas o cidadão jogou os áudios no meu canal, no meu vídeo, colocando como diabo. É refri. É Coca-Cola. Né? Eu até conversei com o Paulo na live dele. Estou cuidando de uma moça de 8 anos de Gege. Ela está depressiva, tomando 5 medicamentos. Os filhos tentaram suicídio. É difícil, hein, pô? É complicado. Depressão é uma coisa complicada. Depressão é hoje o que tem mais no mundo é essa questão de depressão, né? E não pense que isso é uma coisa nova, né? Não pense que isso é uma coisa nova, essa é uma coisa antiga. Eu posso contar aqui um caso para você que aconteceu comigo. A gente é humano, mas a gente comete aquilo que eu já falei. Quando eu estava para entrar na faculdade, que no meu tempo não tinha essa história que nem hoje nós você faz uma provinha lá, tá todo mundo aprovado. Hoje em dia, você tendo dinheiro para pagar para fazer a faculdade, quase todo mundo tá dentro da faculdade. No meu tempo não, no meu tempo era difícil você entrar na faculdade. E eu confundi o horário como eu tinha pedido para estudar noturno na faculdade, eu queria fazer engenharia noturno, que eu queria trabalhar de dia. E eu coloquei para fazer a prova. Quando foi para fazer a prova, eu achei que começava às 19 horas, que era para estar lá às 19 horas, e era para estar lá às 7 horas da manhã, e eu perdi a prova. Eu perdi o vestibular. Nossa, aqui não me deu. Depois de um ano você se preparando ali para fazer o vestibular e você perde a prova, rapaz, aqui não me deu vontade de morrer, velho. Então você às vezes e isso por quê? Porque você se dedica tanto a uma coisa que depois aí você acaba ficando depressivo com algumas coisas. É uma verdade, né? E isso é uma doença, não tem como. Você tem que depois. Aí quando passou, porque eu entrei depois em engenharia, entrei em direito, né? Eu acabei fazendo pelas duas, eu entrei nas duas. Mas naquele momento ali, naquela situação ali, você fala: meu, eu quero morrer.
Sabe, você fala, como é que eu pude confundir 7 horas da manhã com 19 horas? É complicado, não é uma coisa tranquila, né? Imagina nos dias de hoje, né? Com a situação que a gente vive hoje, que é muito mais, assim, vamos dizer, aterradora do que era lá atrás, né? Ai, ai. Vamos lá. A mulher dela não. Por ela sair do terreiro, mas ela não consegue se desprender do maldito babalorixá. Estou em uma demanda tentando salvar ela. Vamos lá, Flávio. Veja bem. É ela que não consegue ou é a entidade que não consegue? Porque tem diferença aí. Porque às vezes a entidade não quer. Entendeu? Às vezes ela quer sair e a entidade não quer. Entendeu? A entidade escolheu ali. Aquilo é uma coisa para se apurar, para discutir, para ver. Entendeu? E aí ela pode. Ela tem que conversar. Você pode conversar com a entidade dela para ver. Entendeu? Tentar conversar com a entidade dela. Para ver qual é a melhor situação. Para ver se chega a um denominador comum. Para que seja consiga, né, levar adiante as coisas. Né? É possível isso? É possível. É fácil? Não, às vezes não. Às vezes não é fácil. Né? Porque o que acontece? A entidade pode até concordar, falar, beleza. Só que aí a vida da pessoa. Entendeu? Você não tem mais a proteção. E aí vai de você conseguir colocar energias positivas para que equilibre isso. Entendeu? Para que ela não tenha. E hoje em dia tudo material é complicado, né? Os ataques é quase todos materiais. Então, o ser humano vive não pela espiritualidade, vive dos olhos materiais. Isso é que é o. Ele não sabe que se ele tiver que comer, que se ele tiver boa saúde, né? Que se tá tudo ok na casa dele, mesmo que ele não tenha um puto no bolso, ele é próspero, né? Porque ele tem essas coisas. É difícil, porque sempre a ganância é o que atrapalha, né? E é uma coisa complicada. Mas parabéns por você estar tentando ajudar ela. Né? Eu vou torcer para que você consiga. Boa noite, né, Del. Pai, uma casa de candomblé que não entra filho de santo. O que pode ser, sua bênção? Olha, não existe essa. Que uma casa de candomblé que não entra filho de santo. Hoje em dia tem muitas casas, tem muita, né, de repente tem sacerdote que o caminho dele vai até aqui, tá certo? Ele não vai avançar porque para ele o destino dele, né, era para ir até ali, né? Tem sacerdote que tem 1000, 2000, 5000 filhos, porque o destino dele era aquilo lá, entendeu? Agora ele não tem filho, mas ele tem a casa que ele cura as pessoas, ele dá caminho para as pessoas, né? Como é que chama? A assistência é bem cuidada, né? Essa questão não vamos dizer, secret qua non para que a casa funcione, né? Precisa ter filhos e filhos de santo. Não. E com o tempo isso pode, de repente, achar que ele é merecedor, né? O patrono da casa vai trazendo. Mas é difícil também. Hoje em dia não é uma coisa tranquila, né? Não é uma coisa tranquila. Por exemplo, eu recusei muito filho de santo. Eu recusei muito filho de santo. Porque chegou uma hora eu falei, não quero fazer mais, porque você acaba tendo. Eu não estou dando conta dos meus problemas, como é que eu vou cuidar dos meus filhos, né? Então, eu falei, não para, né? Eu preciso me equilibrar, depois que eu me equilibrar eu volto para a religião. E fiquei só cuidando das minhas coisas tal, e não. E dos meus filhos eu passei para casa da minha mãe, né, que são a avó de santo deles, né, e alguns ainda conversam comigo, falam comigo, mas estão lá com a minha mãe.
né? Que ela toca a casa dela. Então, entenda que às vezes a casa não é aquilo necessariamente para que tenha 10, 15, 20 filhos, né? Tendo uma assistência que as pessoas vão ser bem atendidas e que aquilo que quem está lá está fazendo bem para as pessoas, é o Brasil, velho. Não tem que ficar, tá bom? Não se preocupa não. O orixá depois vai trazendo. Se for o caso, vai crescer. A vida desta moça está de perna pro ar. O marido está chifrando ela, mesmo ela doente. Estou revoltado, vontade de dar um pau nele. Não, não faça isso. Não faça isso não, Flávia. Não faça isso. Não é o caso. Não é o caso. Dessa maneira você perde a razão, entendeu? Você perde a razão. A partir do momento que você vai por esse caminho, você perde a razão. E não perde a razão só com a pessoa, perde a razão inclusive na questão de energia, entendeu? Porque aí você vai jogar no mesmo campo que ele. Não acho certo. Eu, pelo menos por mim, eu não acho certo. Tenta fazer isso que eu falo. As pessoas não escutam, né? Mas tenta, conversa com a entidade, vê com a entidade, entendeu? Se é possível. Eu sei que mesmo que ela não concordar ou ela concordar, você tem outros caminhos que você pode utilizar, né? Porque se ela tem mulão, ela deve ter caboclo, né? Conversa com outras entidades para ver se você busca o equilíbrio, né? Para ver se você consegue, né? Pega, lava a cabeça dela com água de coco, entendeu? Para poder, aí se for o caso, depois tira o que tá nas costas, né? Aí você sabe muito bem, você já é bem experiente, né? E toca o barco, vamos ver se ela melhora, entendeu? O importante é continuar prestando assistência. Você continuando prestando assistência, não desistindo, vai dar certo, pode ter certeza. Pode ter certeza que nós vamos estar aqui fazendo uma corrente para que isso aconteça. Pode ter certeza que eu particularmente já estou dizendo para você que eu vou estar pensando para que você consiga resolver o problema dessa moça. E quanto mais energia tiver, melhor para você ir para essa moça. Vou até ter cigarro, porque senão. Acabei de chegar. Seja bem-vindo na live. Nesse momento eu estou lendo o que as pessoas estão perguntando ou discutindo. Vou pegar ele de novo. Não desiste não, claro. Rapaz, não desiste não. Toque o barco, né? Vai fazendo. Vê se você consegue conversar com as entidades dela. Ver se você consegue fazer alguma coisa que seja possível dar agrado. Para poder, né, trazer para ela coisas melhores. Desculpa, gente, a tosse me atingiu aqui de novo. Só faltava ter que ficar de molho de novo quanto essa tosse. Eu já tinha curado ela. Só faltava ela ter voltado. Essa mudança de tempo, tá frio, tá calor, tá frio, tá calor. Você deu uma coisa que eu não posso. Eu não posso. Infelizmente, esse é meu maior problema por causa dessa tosse. Tá certo?
não posso aquisilo para mim, não estou dizendo que, né, eu não posso. Por isso que eu acabo tendo que usar uns remédios de flora, né, mas que não seja dessa, que seria muito bom, né? Lá atrás eu curei minha bronquite com isso daí, mas eu não era feito. Entendeu? Aí, pra mim, eu não posso. E eu passo mal depois. Então, folha de hortelã, eu já tomando chazinho até vai, mas não, não tem nenhum problema, não. Canela também, não tem problema nenhum. Né? Eu tomo isso. Né? Xarope de previsão é isso aí. Eu tomo esse aí. Isso aí eu tomo e pra mim resolve, né? Acaba pra mim, às vezes é um pouco alérgico também a algumas coisas. E não é cigarro, viu? Porque eu fumo às vezes o dia inteiro e não tenho tosse. Pode até ajudar, mas não é o cigarro. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Vamos lá. Então é isso, gente. Né? A gente está aqui no aproveitando o. Queria deixar para vocês essa mensagem de que, né, o Ejó ele não é uma coisa salutar para nossa religião. Não acho isso uma coisa, né, que seja boa. Se a gente puder evitar, tentem evitar. Né? A nossa religião tem que focar na fé, na magia, no culto, entendeu? Tem que a fé das pessoas já dizem, seja independente da religião, né, move as coisas. Se você tiver fé, né, é a coisa que mais, né, nem você a palavra falou, tenha fé que você vai conseguir colocar essa moça, né, dentro da linha que dar o caminho para ela necessário, tá certo? Tá certo. O Ejó, meu velho, é isso aí. Se você consegue, eu até, o senhor falou uma coisa para mim esses dias aí, né? Eu quero chegar lá na frente e ter essa paz de espírito, essa coisa. Você vai chegar, né? Você vai. Você tem sangue de barata? Não, não tenho. Né? Não tenho. Você viu que, e principalmente a gente o que tem que falar, a gente fala na cara da pessoa, a gente não manda recado não, né? Às vezes a gente tem até que pedir desculpa, porque a gente vamos dizer assim, arrogante, as pessoas falam, né? Mas não é que a gente é arrogante, a gente não tem papo na língua, chega lá e fala, babá. Se tiver errado, a gente também tem a humildade de falar depois, olha, desculpa, agora eu vi que não era bem isso. Eu pelo menos tenho essa humildade, né? Tá certo? A gente tem que ter clareza disso, né? Não tem como. Ah, vamos dizer assim, eu não tenho e não sou, e ninguém pode falar, eu faço e aconteço. Eu tenho que dizer, as entidades, os orixás, as energias, as pessoas que estão em volta, certo? Elas, né, através dos seus panteões que vêm de Lumar para baixo, é que fazem acontecer. Porque a gente é uma poeirinha nesse cosmo que aí está, tá certo? Essa que é a verdade. Claro, a gente tem que ter humildade, sim.
A gente tem que ter humildade. Porque não adianta você achar que você sabe tudo, que ninguém sabe tudo. Não existe isso. Por mais certo que você ache que a sua verdade é absoluta, não é. Às vezes pode não ser. Quanta gente não. Eu citei isso, né, para uma pessoa. Todo mundo falava, plano de tal era o pai da aviação. Santos Dumont é o pai da aviação, porque foi ele que inventou com 14 bis em 1906. E blá, blá. Aí vieram depois, descobriu que em 1903 os americanos, não sei o que, papapá, né? Então tá, a gente sabe que o primeiro voo lá de 400, 600 metros, né, foi dos americanos. Mas quem é o pai da aviação? É Santos Dumont. Tá certo? Então isso aí você convence a pessoa de que quem foi que inventou o avião? Vai ser Santos Dumont, entendeu? Não adianta. Você não vai conseguir fazer isso. É difícil, né? Então não adianta, porque é desse jeito é o certo, porque desse jeito é assim. Não, eu não vejo isso. Imagina que isso. Imagina. Não, imagina. Não existe, não existe, não existe. E cada um e cada uma tem uma questão que e não são iguais, né? A minha energia é uma, a energia daquela pessoa é outra, do outro é de outra, entendeu? E cada um e cada uma tem uma energia que pode ajudar. Porque a nossa religião é feita de energia, de trocas de energia, tá certo? Então, não é da maneira que às vezes as pessoas entendem que funciona. Não é assim, né? Eu, pelo menos, entendo desse jeito, né? Sim, também, isso aí não tem. Eu já disse para dificilmente eu não me disponho com as pessoas. É muito raro, né? É muito raro eu me dispor hoje em dia. Hoje em dia, não vou dizer para vocês que lá atrás eu já não, né? E não vou dizer para vocês que eu não defendo, às vezes me disponho com as pessoas defendendo posições. Às vezes eu me disponho com as pessoas defendendo posições, né? E posso não agradar a gregos, né? Mas posso agradar uma outra parcela. Já disse isso para vocês, que sempre vai ter gente que vai falar, não, essa pessoa está certa. E sempre vai ter gente que vai falar, essa pessoa está errada. E cada um e cada uma vai defender o ponto de vista daquilo que ele acredita que está certo, daquilo que acha que em tese está correto, né? Então, eu fiz essa fala há um tempo atrás, que não existe o certo ou errado, né? Existe a fé da pessoa e a energia que a pessoa traz. Mas se a gente souber o certo, ok, Brasil, tem que fazer. Tem que fazer. Mas eu já disse, antigamente as velhinhas com um copo de água, uma velhinha e um galinho de arruda faziam a mesma coisa. Entendeu? A fé delas era incontestável. Curava, levantava a gente. Então, não é assim. Não existe, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não existe. Não existe. Para mim não existe. Não existe mesmo. Vamos lá. Tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar, que vocês queiram aproveitar? A gente tem mais aí 12 minutinhos de live, né? Tem mais 12 minutinhos. Se vocês quiserem. Senão, quinta-feira que vem a gente provavelmente vai ter
A gente vai ter um convidado aqui, amanhã ele vai dar a resposta, que é presidente estadual do PDT Axé. Isso, PDT Axé. Né? Ele vai ver que se ele consegue, porque ele não mora em São Paulo, mora no interior. E ele vai estar vindo a São Paulo para vir aqui para a gente poder fazer, né, o podcast ao vivo. E é interessante porque a proposta que eles fizeram é a primeira bancada dentro da política que é voltado única e exclusivamente para o axé. Tá certo? Então, eu acho que todo mundo a gente tem que entender como é que funciona isso. Babá, quem tem o tradicional engenheiro pode? Claro que pode. Claro que pode. São energias, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O senhor foi feito no candomblé, depois passou para o culto tradicional e agora vai abrir uma casa de candomblé. Ó, gente, o Babá Paulo vai abrir uma casa de candomblé aqui em São Paulo e que vai trabalhar o culto também tradicional, junto com o projeto com a companheira Ângela, né, que vai estar vindo lá de Pernambuco, né? Tá certo? Vai estar vindo aqui, a gente vai estar olhando, ajudando e torcendo para que esse projeto dê certo, para que eles possam, né, tocar aqui a casa aqui em São Paulo. Vai começar uma casa alugada, mas depois, quem sabe, eles já vão ter, assim que der, o Paulo vai ver se já compra a casa definitiva, porque eu tenho certeza que vai dar certo. É isso aí. A Angela já vai estar aqui, vem em novembro, né? Vai vir em novembro. Já falei para ela que eu não vou estar em São Paulo. Não vou poder ajudar muito porque eu não vou estar em São Paulo. Eu tenho tido uns problemas fora de São Paulo, né? Já estou te avisando também, Paulo, aproveitando que você está aqui na live. Eu não vou estar em São Paulo, vou estar com a minha mãe no interior de São Paulo. Então vai ficar mais difícil. Vou lá visitar minha mãe, ficar lá uns 10 dias. Né? Meu sobrinho vai ser papai, tá certo? E a minha irmã que cuida da minha mãe vai vir para São Paulo, né? Para acompanhar, que ela vai ser vovó. E eu vou lá cuidar da minha mãe, porque minha mãe já está com 87 anos e necessita de gente lá, né? Vai fazer 88, necessita que a gente esteja presente lá para ajudar. Não fala isso não, cara, porque passei no posto hoje, cara, eu fiquei até com vergonha. Pô, os caras colocaram R$4,99 o litro do etanol. Eu falei, que isso, já vai voltar, mas nem acabou as eleições, o negócio já voltou, já quase a ficar o preço que tava. Puxa vida, né? Aí eu andei um pouco mais pra frente e tinha lá por 3 e alguma coisa. Mas, pô, o posto lá que é perto de casa, que é 2 quarteirões, os caras já estavam com R$4,99 o litro de etanol. Eu falei, você tá louco? Os caras estão tudo louco. Ave Maria. Engraçado que aonde eu vou tem usina de álcool, né? Mas não vende. É uma coisa engraçada, né? O álcool sai de lá, vem aqui para ser refinado aqui pro lado de. Como é que chama ali? Esqueci o nome. Perto de Jundiaí aqui esqueci o nome agora. Não sei o que lá, Paulínia, né? É Paulínia. Acho que é Paulina. Paulínia. Vem para ser refinado aqui e depois volta para lá. Ai, ai. Tomara, né? Apesar que tá difícil. Você conversa com as pessoas. Hoje mesmo eu já tive uma discussão com a pessoa. As pessoas
fala umas coisas que não entende e acha que está correto. E é difícil você debater assim. É muito difícil. É muito difícil. Né? É, eu sempre fui a favor de que todo mundo tem o direito de se expressar, todo mundo tem o direito de ter opinião, todo mundo. Sempre fui a favor disso. Mas tem hora que, vou dizer pra vocês, é dureza, viu? É dureza. Olha que quando tinha os radicais do comunismo, não sei o que, eu era contra, né? Não era tão ruim, mas não era tão feio como são esses extremistas da direita. Cara, tô de boca aberta, né? E como tem gente que saiu do armário, que estava lá escondido, que não se manifestava e que agora bota a cara, entendeu? E acha que, né, tá podendo, né? Tá certo? É complicado, mas faz parte, é parte da democracia. Eu vou para Catanduva, 383 quilômetros. Vou ficar 383 quilômetros da capital. É pertinho de São José do Rio Preto. 50 quilômetros de São José do Rio Preto, antes de chegar a São José do Rio Preto. Eu vou para lá. Vou lá ficar com a minha mãe 10 dias. Né? E torcer para que se a criança vai fazer ultrassom, o meu sobrinho vai fazer ultrassom do nenê, se tiver sentado vai ter que ser cesárea. E aí eles vão marcar para esse período. Tá certo? Senão eu venho embora e uma outra pessoa vai ficar mais 10 dias lá para minha irmã poder acompanhar o nascimento do neto dela. Já que os outros dois ela não pôde porque está nos Estados Unidos, pelo menos vamos ver se esse aqui ela consegue acompanhar. Tá bom, gente? Então, você vê como é que é? É isso. Sabe o que acontece? Essa questão do presidente ser negacionista em tudo tem trazido à tona das pessoas a coisa mais vil, a coisa mais baixa, né? Que eles acham que agora pode falar e pode fazer as coisas, entendeu? Porque não vai acontecer nada. E esquece que nós vivemos numa sociedade que ela é composta por diversos setores, não é um ou outro setor só. Né? E que tem que se respeitar cada um e cada uma, não é assim não. E é complicado, é complicado. Nós estamos vivendo tempos assim tenebrosos. Tá bom, gente? O meu muito obrigado. Queria agradecer a paciência de vocês aí que ficou acompanhando até o final da live. Compartilhe, né, a live com as pessoas, né? Eu acho interessante a gente trabalhar que a Ori cada vez mais cresça, rumo aos 20 mil logo, para a gente poder ter sempre um espaço aqui que é em prol da religião, tá bom? Valeu, então. Vou desligar ali. Um abraço para vocês que estão aí no chat e uma boa noite e um bom descanso.